falar de um tempo vindouro, mas quando nós vamos falar de tempo, temos que entender que há uma unidade de tempo indivisível. É a menor parte do tempo, o momento. Não há como se dividir momento. Quando eu falo momento de novo, já é em outro momento, certo? Então eu tenho descoberto que o dia mais importante do meu futuro é hoje, é agora, é aqui que as coisas mudam. É a minha postura, é o meu posicionamento, são minhas escolhas. E eu quero conversar com vocês hoje sobre um futuro de oportunidades. E nós vamos aprender um pouco sobre essa dinâmica da vida. Eu que trabalho com família, tenho buscado muitas pessoas a trazerem para si uma qualidade de vida melhor, uma capacidade de viver melhor, se afastar do caos, das crises, dos problemas, dos dilemas, que segundo pesquisas atuais, dizem que de 84% a 85% dos problemas que o ser humano enfrenta não tem a ver com problemas espirituais. São decisões equivocadas que geram consequências. E essas consequências geram danos, geram prejuízos. E muitas vezes, nesse momento de caos, para tentar aliviar um pouco a minha dor, eu me omito de minhas responsabilidades e transfiro para outras pessoas para continuar praticando os mesmos erros. Então eu quero começar essa mensagem com Gênesis, capítulo 1. Se você puder abrir aí, Gênesis, capítulo 1, verso de número 1. Oi? O que foi? Pregou ontem sobre isso? Pois é. Eu acho que de repente vocês não escutaram. E Deus... No princípio, criou Deus os céus, e a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do... Feche os seus olhos. Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Até quando eu não quero ser engraçado, eu vim aqui para falar sério com vocês. Preste atenção, pois aqui nós temos a idealização de Deus para o ambiente que o homem deve viver. O ambiente aqui é um ambiente de caos, sem forma, vazio, escuro, não havia estrutura. E Deus, então, no primeiro momento, começa a criar. Disse Deus, haja luz, e houve luz, fez separação, trouxe a porção de terra seca, separou as águas, certo? Criou toda a estrutura. E no sexto dia, ele cria o homem para viver no ambiente que ele criou nos dias anteriores. Ou seja, projetando no primeiro dia já a visão do que criaria no sexto, ele estabelece toda a estrutura que o homem deveria viver. A organização dessa estrutura,
A maneira, quando você observa a maneira que Deus criou, todos os seus sistemas de criação. Você observa, por exemplo, um exemplo único na cadeia alimentar. A quantidade de herbívoros sendo muito maiores do que a dos carnívoros. E nós começamos a entender e visualizar a organização. A organização é tanta que chamou-se de paraíso. Ou seja, na ótica de Deus, Deus criou o homem, Deus criou você para viver onde? Onde? Isso. A proposta do Apocalipse é que comeremos da árvore da vida, que está no meio do paraíso de... Ou seja, nós vamos voltar para lá. Mas, na ótica de Deus, a minha família tem que ser um paraíso. O meu ambiente familiar, certo? O meu ambiente de trabalho, um paraíso. A igreja, um paraíso. Eu fui criado para viver no paraíso. O problema é que algumas pessoas estão transformando o paraíso no inferno. Pastor, minha casa é um inferno, minha vida é um inferno, meu trabalho é um inferno. E eu queria fazer uma pergunta para você: quem é que vive no inferno? Pois é, você tem que decidir quem você é. Você está se rotulando, né? Então, você está com problema de identidade. Só que o homem foi expulso do paraíso, mas não é porque o homem foi expulso do paraíso que o ideal mudou. Na ótica de Deus, eu e você continuamos, né? No pensamento de Deus, com o propósito de viver no paraíso. É isso que nós vamos ver. Só que eu aprendi que nessa vida você aprende de duas formas. Ou com o sofrimento dos outros, ou com o seu sofrimento. Você tem que escolher e Deus vai te dar a oportunidade de fazer isso. Se você aprender, porque nós viemos aqui para aprender, é só isso. E a vida é como um videogame. Aprender uma fase, passa para outra que normalmente é mais difícil que a anterior. Ué, pastor, mas é assim? É, porque nós vamos crescendo. Glória a Deus. Nos descobrindo, tendo encontro com Deus, de glória em glória, de fé em fé. E lá vamos nós. Pô, pastor, não gosto muito desse sistema. Pois é, mas você está inserido nele. Você não tem muito que gostar ou que não gostar. É assim que funciona. Então eu quero falar um pouco com vocês sobre oportunidades, para que possamos entender que eu tenho que viver aqui e ter uma vida boa, gostosa, agradável, feliz, entendendo que nesse mundo só tem dois tipos de problema e com nenhum dos dois você precisa se preocupar. O primeiro problema é o que tem solução, não se preocupe, o que vai resolver. O segundo é o que não tem solução, não se preocupe, porque não vai resolver. É ou não é? Se resolve, fica tranquilo que já. Se não resolve, não resolve. Você vai esquentar a cabeça com algo que não resolve. Então, o segredo é, eu vim nessa vida, tem gente que me chama de louco, mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Eu vim nessa vida para ser feliz, dane-se o restante. Eu vim para me divertir. Você olha, presta atenção, você olha para 2018, as pessoas dizem que vai vir crise, vai ser difícil, que não sei o quê, em quem que eu vou votar, que indecisão. Menino, eu vou fazer 50 anos, já passou tanta gente no governo e eu continuo feliz. Do mesmo jeito,
Ninguém tirou a minha vida, certo? É assim que funciona. Então, se sua vida está ruim, 2017 está acabando. Já acaba, para você dar um jeito. Aliás, você pode acabar com esse sofrimento hoje. É assim que funciona, certo? Aproveitando as oportunidades. Deus é um Deus de oportunidade. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha entre eu e você, que eu tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Olha que Deus de oportunidade. Dá uma questão de múltipla escolha e no final ainda dá a resposta certa. Porque ele fala, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha entre eu e você, que eu estou te propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. Isso, agora é contigo, mas eu vou logo avisando. Que é para você escolher a vida, para que viva tu e a tua descendência. Olha que Deus bom. Não é? Parece aquele brinquedinho, aquele coquetel. Já brincou de coquetel? Você responde, e quando você não sabe, você vai lá na última folha assim. E a resposta às vezes está de cabeça para baixo, mas está lá. É só você virar assim que você lê. Sim. Ok? Oportunidades. Você quer saber sobre o seu amanhã? A Bíblia diz o seguinte: tendo Deus falado antigamente através de seus profetas, falou nos últimos dias através de seu Filho. O Filho que mora onde? Em nós, porque nós somos um com Ele. Certo? Ou seja, se nós usarmos isso como parâmetro, quem é o maior profeta do nosso futuro? Aquela pessoa que parece para você todo dia de manhã, quando você vai escovar o dente no espelho. Você olha para quem? Você olha para quem? Para o Temer? Para o Trump? Não, você olha para você. Então, quando você tiver aquela olhada, eu olho todo dia de manhã para mim e diz, cuidado com o que você vai fazer comigo hoje. Certo? Você tem que levantar todo dia de manhã e assim que você botar os pés no chão, o diabo tem que falar, que droga, esse cara acordou. Que coisa ruim ele ter acordado. Então, nós precisamos aproveitar as oportunidades. E é isso que eu quero falar. Quanto mais cedo você aprende a lição, melhor a sua vida fica. E eu não estou falando de céu, porque eu tenho aprendido que a maioria das pessoas vão para o céu, depois de ter vivido uma vida muito ruim aqui. A minha proposta é, viva uma vida legal aqui, e depois vai embora. Falei, olha, estou indo. Combati o bom combate, estou indo na parada, estou indo lá, passar na administração, e estou entrando. Ou então não aprenda e desça a escadinha. Sim, eu brinco com isso aqui. Não, né? Todo mundo vai passar lá, Jesus vai estar sentado, sim, na destra, Jesus está sentado. Aí o pessoal passa. Eu imagino Jesus olhando, com aquele rostinho angelical, olhando e falando assim. E isso é para todo. Mas alguns ele vai falar, vinde bendito do meu Pai. E outros, é ali. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Então, se você puder abrir sua Bíblia, seria muito legal, porque eu tenho 4 textos para falar com você de oportunidades, para você já ir colocando em prática. E o primeiro é Mateus 6, 28. Ele tem como vir para cá? Se tiver, facilita. Se não, o 26 primeiro diz assim: olhai para as aves do céu. E versículo 28, aí depois do ponto de interrogação, diz assim: olhai para os lírios. Preste atenção em mim, porque eu preciso entender, porque depois no final eu vou falar com Deus, me deu essa mensagem. O que ele falou comigo quando eu cheguei em casa? Mas Deus fala algo muito interessante através de Jesus, no momento que o povo está vivendo uma insegurança
sabe, uma ansiedade, e ele diz assim: olhai para as aves e olhai para os lírios o que Deus está dizendo aqui, através de Cristo, nessa passagem? Olhai para as aves, olhai para os lírios, olhai para os casamentos, olhai para a administração financeira, olhai para os ministérios, olhai para as pessoas que criam filhos, olhai para as pessoas que são saudáveis, olhai para as que são doentes, e eu vou te dar a oportunidade de aprender com os erros dos outros. Gente, tem uma coisa boa nessa vida, é olhar para os outros e não cometer os mesmos erros. Se você aprender isso, esse é o estágio mais fácil da vida, sabe? É olhar para o que os outros sofreram e não repetir o mesmo comportamento e se livrar disso. Se você olhar, certo, para o que as pessoas fizeram de errado e disser assim: eu não quero isso para a minha vida, você vai evitar tanto sofrimento se você aproveitar essa oportunidade. Eu acho muito interessante quando Davi está morrendo, chama seu filho Salomão e diz: eu vou te dar alguns conselhos. Eu vou te dar algumas informações de erros que eu cometi, de pessoas que eu coloquei do meu lado, de pessoas que eu confiei, e eu vou avisar você, meu filho Salomão, não mantenha essas pessoas no seu governo. Quando eu morrer, se livre dessas pessoas, porque eu aprendi com os meus erros. E eu quero dizer para você, meu filho, aprenda com os meus, não com os seus. É isso que ele está aconselhando. Hoje muitas pessoas repetem comportamentos, atitudes, que eles já viram que são danosas, que causam prejuízo, e essas pessoas simplesmente acham que vão cometer os mesmos erros dos outros e ter resultados diferentes dos outros. E eu não estou falando de espiritualidade, isso não tem a ver com espiritualidade. O cara fala língua estranha, vê bola de fogo, caneta de fogo, vassoura de fogo. O cara devia ter um ministério do lado do bombeiro. Não é verdade? Isso, aquele especialista em show pirotécnico, tem nada a ver com isso. Por exemplo, olha só, você viu uma pessoa casar com uma outra, não vou dar nem característica não, para não ofender, mas toda bagunçada, toda errada, toda isso, tudo assim, sofre. Aí você se apaixona por uma pessoa igual aquela. O que você tem que dizer para você? Você é louca. Você não está vendo lá a sua prima que está sofrendo? Agora você quer casar com um homem igual ela casou? Aí sabe o que você vai falar para você? Mas com você vai ser diferente. Não vai, sua burra. Você está entendendo? Você está cometendo o mesmo erro. Você já conversou assim com você mesmo? O Davi conversou com ele: fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Está na hora de você conversar com você mesmo. Que o Satanás às vezes nem vai na sua vida. Ele disse: ih, aquilo está em sistema de autodestruição. Sim, você é um terrorista, sabotando sua própria vida. O diabo diz: não vou lá que eu vou explodir junto com ele, Ana. Sim, olha o que o outro está fazendo com sua vida financeira. O cara não é fiel, não trabalha, não estuda, um preguiçoso, e você quer ser igual a ele, achando que vai ser um vencer. Menino, aprenda com os erros dos outros. Eu olho para a vida alheia, olho mesmo. Não é de hoje que eu examino os outros. Eu olho, me meto mesmo. Eu só não falo para os outros, mas eu fico olhando. Meu pai casou 8 vezes.
Eu casei quantas? Umas 7. Só que com a mesma mulher. Pera aí, deixa eu te explicar. É porque toda vez que a gente tem vontade de dar um chute em tudo e ir embora e não vai, nós casou de novo. Eu já quis matar minha mulher 3 vezes. Num dia só. Mas matei não, glória a Deus. É ruim, mas é minha. Escute só. Olha, vocês vão aplaudir isso, não? Minha mulher vai assistir, fica a favor dela. Faz de conta que ela é legal. Escute só. Eu tô cansado de ver isso, gente. Você viu pessoas andando com quem não devia, se dando mal na vida, e você quer andar com o mesmo tipo de gente. Você viu pessoas se comportando de um jeito, e quem é que te fez ver isso? O diabo? Se ele pudesse, escondia isso de você, porque essa é uma das informações mais privilegiadas que você vai ter para o seu futuro. É olhar o que os outros estão sofrendo por fazerem coisas erradas e se afastar desse tipo de comportar e viver coisa diferente dessas pessoas. Então eu acho que isso é uma oportunidade muito grande que Deus nos dá. Olha para o casamento dos outros. Olhei para o casamento do meu pai e falei, não quero isso para mim. Está hoje sozinho, com 86 anos, mora sozinho. Esse dia reclamou comigo, eu estou sozinho. Você quase não vem aqui. Eu falei, ô pai, eu gosto do senhor pra caramba. O senhor é meu amigo. Mas o senhor já viveu com um montão de gente. Ele ficou sozinho por quê? Porque o senhor quis. Agora eu estou com minha mulher, pô. Vou largar minha mulher para ficar com o senhor? Sai fora. Foi porque o senhor largou a sua que está nessa. Estou cansado de ver isso. Namora quem não deve. Conversa com quem não deve na internet. E se mete no que não deve. Aí vive a vida tudo bagunçada. Aí quem é que é culpado? Sua sogra. Que foi você que escolheu. Você escolhe pai? Escolhe? Mãe, filho, tio, avô, sogra. Claro. Você escolhe sogra. Ou ela nasceu depois que você casou? Você conhecia a toxina dela. Para se casar tinha que ter um antídoto. Levaram o soro. A sogra mordeu. Senhor. Casou sem o soro, não é verdade? Agora tá aí vendo as coisas se diluir com a toxina que entra nas suas veias. As pessoas não aprendem. Gente, tá aí para todo mundo ver. É importantíssimo o exemplo das pessoas. Essa é a fase melhor da vida. Eu posso dizer para você, vivo uma vida, para você ter noção, minha vida é tão legalzinha que minha mulher me diz que eu tenho sangue de barata. Cláudio, você é zen. Você não liga para nada. Eu falo, menino, vai ficar tudo aí. Até você, se não se converter desse seu coração. Vai ficar tudo, gente. Eu vou ficar esquentando a cabeça com essas coisas? Não, eu olho o exemplo dos outros e pego. O que Deus fala de dinheiro? Quem é que está prosperando? Prosperando nessa vida está quem trabalha, quem administra bem e quem é fiel a Deus. Quem trabalha e quem administra bem, prospera para essa vida. Quem trabalha, administra bem e investe no reino de Deus, é porque sabe que depois dessa vida tem outra, que ele quer ir pela fidelidade que ele quer ter ao Deus que ele serve. Se você quer viver nessa vida aqui e quer trabalhar bem e quer administrar bem, você vai ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma. Então eu não estou preocupado só com quem tem bens materiais. Não é isso. É isso que você quer ganhar no futuro? Sim, ganhe, mas não perca a sua alma. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas a Bíblia não diz que se eu ganhar o mundo inteiro, para isso eu preciso perder a alma. Ela só está me dando um conselho. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Mas eu digo para você, ganhe o mundo inteiro e não perca a alma. A hora que a trombetinha trocar,
Faça igual o Papa. Isso é fantástico, gente. Uma vida plena. Agora tem gente, assim, me perdoa, eu estou na igreja, eu me considero membro aqui e meu pastor, então, mas tem aquelas pessoas que parece que é lourinha. Não aprende assim rápido. Então, Deus tem a segunda fase para ensinar esse tipo de gente, que não aprende com o erro dos... Se você não aprender com os erros dos outros, vai ter a segunda oportunidade. A oportunidade de aprender com o... Isso. E aí, eu tenho que mostrar isso para você marcar na Bíblia. João 8. Dá um pulinho aí. É rapidinho, não vou passar não. Você com anestesia, quando você vê, acabou. Versículo 11. 8, 11. Amém? E ela disse o quê? Ninguém, Senhor. E o que Jesus disse? Nem eu também? Vá e... Isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa dona, essa mulher aqui, depois você lê. Uma mulher moderna, à frente de seu tempo. Quase uma atriz global, essa dona. Uma mulher dinâmica, sim. Em busca da felicidade. Jesus passa a noite orando no monte e a dona fazendo umas coisas no monte. De coberta. É ou não é verdade? Sim, a dona está lá. Amanheceu para Jesus e amanheceu para a dona, porque amanhece para todo mundo. E quanto mais rápido você aprender a reconhecer suas fraquezas, mais longe você vai ficar do seu fracasso. Quem não trata a fraqueza vai ver exposto o seu fracasso. Você está entendendo? Aprenda isso. Ela gostou de um homem que não era para ela. E foi dormir com esse homem. Pegaram ela em adultério. E agora vão matar a dona. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ela sabia que adultério era com pena de morte? Sim ou não? Provavelmente ela soube de alguém que morreu por causa disso. Sim ou não? Então por que essa jumenta não aprendeu com o que aconteceu com os outros? Gostou de um homem. Ah, pastor, eu me apaixonei por um homem casado. Diga para você. Você está entendendo? Esse cachorro já tem dono. Por que eu vou mexer com essa pelanca? Não é verdade? Deixa esse troço lá. Não, pastor. Eu falo, então vai e me esquece quando der problema. Sabe por quê? Porque as pessoas não chamam a gente na hora de entrar no buraco. Eles pulam e depois gritam. Me tira daqui. É ou não é? Então tem gente que sabe, ela sabia. Pegaram ela em flagrante, o cara era tão ruim que vazou. A dona ficou sozinha, seminua, sendo levada para apedrejamento. É ou não é? Uma vez eu preguei sobre ela aqui, imagino os meninos olhando para ela, os adolescentes, jovens, e falando assim, taca a pedra nela não. Uma dona tão boa, solícita. Mas eu imagino as mulheres olhando e falando, taca assim nessa magrinha, ladra de homem. Os homens adultos, como sempre, diriam, eu não quero me envolver nesse assunto. E os idosos, os senhores idosos falando o quê? Pode matar, meu filho. A gente não faz mais nada mesmo. Mas o que eu quero que você entenda é que a exposição dessa mulher, ela cometeu algo que sabia que era, que viu outras pessoas sofrerem as consequências, mas não aprendeu com os erros dos, então vai aprender com os, sua exposição, e lá vai ela para ser morta. Quando quem é que está para deixar a segunda fase disponível da oportunidade? Qual é? A misericórdia. A misericórdia de Deus entra em cena para dar a segunda chance. Segunda chance não é sinônimo de conivência. Tem gente que se ganhar a segunda chance, vai para a terceira. Já eu chego lá. Você vai ver. Certo? Mas Jesus entra lá, defende a mulher, coloca os seus executores todos para correr. Fica ele e a mulher e ele diz o quê? Vá viver sua vida. Foi isso que ele falou? Vá
Não peque mais. Aprenda, dona. Sorte da senhora que eu estava aqui, senão a senhora agora já tinha ido a óbito. Entendeu? Eu dei à senhora uma segunda chance. A misericórdia de Deus me dá a oportunidade para que eu possa acordar, tomar uma decisão em momento hábil, antes que as coisas fiquem mais difíceis. Aprenda com os seus próprios erros. É isso que Jesus está dizendo para essa mulher. A senhora errou, deveria morrer? Sim, deveria. A lei de Moisés está aí, para que a senhora seja apedrejada. A senhora sabia disso, e mesmo sabendo, mesmo reconhecendo o perigo, não aprendeu com os erros dos outros. Então, tem que aprender com o seu sofrimento, humilhação, exposição, mas aí entra a misericórdia. Se você não aprendeu na primeira fase, filho, aprenda na segunda. Agora, se não aprender na segunda, dá um pulinho em Apocalipse, só para deixar o negócio mais aterrorizante isso aqui, ó. Capítulo 3 de Apocalipse. Olha que coisa legal aqui. Eu não sei para quem é, mas é para alguém. Eu repreendo e castigo a todos quanto? Ser zeloso, pois, e arrepende-te. Preste atenção. A terceira fase é a fase da crise. Se você não aprender com os erros dos outros, não aprender com a misericórdia, com a segunda chance, você ainda tem a oportunidade de aprender com a crise. Crise não vem para nos destruir, gente. A Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. O que nós precisamos entender é como estamos aproveitando as oportunidades de melhoria de vida. Quem aprende com os erros dos outros não precisa do desgaste de ter que aprender com os seus. É muito mais simples. Estou falando de fé não, gente. Estou falando de obediência, expertise, de observar, ver o que aconteceu lá, sabe? Olha a história dos outros, olha o que aconteceu, isso, não vou repetir, pronto. Cometi um erro, acabei repetindo, me envolvi numa sociedade que não devia, em algo que não acontecia, não deveria ter acontecido. Bom, eu vou ter um nível de sofrimento que eu não teria no primeiro, mas ele ainda não é tão grande no segundo. Mas se eu não aprendo no segundo nível, eu vou ter problemas, porque Deus diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sede zeloso e arrependa-se. A terceira fase, apesar de ser muito mais dura, é só você olhar para Israel, para todas as vezes que Deus usou, quer assírios, quer filisteus, certo? Quer babilônicos, para corrigir o povo de Deus, sempre era com o propósito de levá-los novamente ao caminho da paz. Pode observar, todas as vezes que o povo aprendia uma lição, o texto bíblico diz, e houve paz durante 30 anos, 40 anos em Israel. Era assim. Olhe bem, o castigo ele vem para quê? Para me disciplinar. Se eu não aprendi como os outros, vamos para uma área que eu falo muito. Eu não aprendi com os outros, certo? Como tratar uma mulher, eu vou ter que aprender com os meus erros. Se eu não aprendo com os meus, eu vou para a disciplina. Disciplina é assim, ó, usando o casamento como base. Sua mulher falou para você, isso é muito comum de homem. Eu vou me embora, vou largar você. Chega, estou cansada. Ele fala o quê? Pelo amor de Deus, eu te amo. Não é assim não, menina. Eu vou mudar. Ele muda? Muda ou não muda? Fala sério. Quando ele está em aperto. Quando ele está em aperto que você diz que vai embora. Ele muda ou não muda? Por quanto tempo? Até ele sentir que o perigo passou. Ele lava a roupa, arruma a casa, troca as crianças.
chega cedo. Aliás, nem isso dá certo, porque esses dias o cara saiu do trabalho e foi chegar cedo em casa. Chegou cedo, a mulher olhou para ele e falou assim, já brigou com aquela vadia? Ele falou, meu Deus, eu cheguei cedo. E a mulher está me acusando de brigar com uma mulher que eu nem tenho. No dia seguinte ele falou, quer saber, agora eu vou chegar tarde. Chegou tarde, a mulher falou, já fez as pazes com aquela vadia. Ou seja, lidar com mulher não é fácil, mas é necessário. Porque a mulher é bem melhor de viver do que o homem. Tá afim? É, sim. Eu vivo com a mulher há 26 anos. Difícil, mas é possível. Viver com um homem? Impossível. Nenhum momento. Unidade indivisível do tempo. É assim. Aí o que acontece? Aí vem a crise. Aí se separa, a mulher vai embora. O dinheiro acaba, o emprego vai embora, a saúde some. Por quê? Porque Deus falou, aprenda. O cara que comia gordura, se estressava e não, tinha uma vida agitada, aconteceu o quê? Infartou. E o que você faz? Come gordura. Aí dá umas palpitações assim. Você vai lá, o médico diz, você não come gordura não. Aí você fala, e se não mandar comer, aí é que dá vontade de comer. É ou não é verdade? O proibido não é mais gostoso? Quando alguém fala, não coma a gordura da picanha, aquela picanha fica assim, meio vermelhada. Assim. Você olha assim. Aí você come pensando, Senhor, eu vou comer de olho fechado, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Eu acho legal a pessoa que comete esses erros e ora para consertar. Você conhece alguém assim? Pois é você mesmo. Se você não aprender no primeiro estágio, vai aprender no segundo. Se não aprender no segundo, vai aprender no... A crise vai vir. Aí você perde o dinheiro, perde o emprego, perde os bens, perde a saúde, perde o casamento. Aí bagunça tudo, perde o ministério, perde tudo. Para te destruir? Sim ou não? Não, é para você se reposicionar. Aí você acorda, faz igual o filho pródigo, caindo em si, disse, quanto trabalhador de meu pai. Esse cara foi na terceira fase, que ele despertou, foi lá e falou, aí pai, o negócio lá fora é difícil, hein? Mas a mulher é até maneira, mas o dinheiro acaba rapidinho. Só sobrou mulher feia, aí eu vim, não é verdade? O caos. Agora tem gente que ainda não aprende no terceiro. Aí essa aqui você precisa ler. Lucas 23:43. Quero ver se você lê essa aqui sem rir. Lucas, olha que coisa linda isso aqui. 23:43. Hoje estarás comigo no paraíso. Isso é sensacional. Não quer aprender nas fases mais fáceis? O ladrão na cruz sabia que era errado roubar? Sim ou não? Deve ter sido preso algumas vezes. Mudou de companhia? Não. Primeiro, ele sabia que era errado roubar. Segundo, roubou algumas vezes e deu certo. Segunda fase. Terceira, foi preso, mas ficou assim, pouco tempo. Não aprendeu nada. Aí um dia, ele está lá para morrer. Quem é que está do lado dele? O mesmo Jesus que está perto da mulher. A dona lá, solícita. Ok? O mesminho. Aí ele diz, Senhor, eu sou ladrão. Esse senhor está até acusando o senhor, ele não sabe o que fala. Eu estou aqui porque eu mereço. Jesus falou, podia ter aprendido antes, filho. Vou te ajudar, ainda hoje.
Ele poderia dizer: eu vou morrer porque eu estou aqui salvando o povo, mas você desce da cruz. Aí, Magneto, tira esse troço aí. Não, não. E desce. E desce daí. O que é que Jesus falou para ele? Na minha tradução: tu se ferrou. Porque nessas 3 cruzes aqui, o único que precisava morrer hoje sou eu. E tu tá indo comigo, santo. Por quê? Porque se você não aprender na primeira fase, na segunda fase, sabe o que vai acontecer com o seu casamento? Vai acabar. E pronto. Você vai dar um AVC, não vai morrer não. Morrer é lucro. Vai ficar todo torto, assim, no caos. Por você lembrar da primeira fase, segunda fase, terceira fase, vai lembrar dessa palavra de hoje. Tudinho. Sim. Porque tem gente que não precisa. A crise não é suficiente para ele. Ele precisa do caos. Aí o casamento acaba, o filho vai embora, aí a saúde foi embora para sempre, para sempre. Ele quer fazer campanha na igreja para curar ele. E Deus fala: vou curar não. Queria curar na primeira fase, não quis, na segunda não quis. A misericórdia era na segunda. Eu sabia que era na segunda. Ainda deixei um infartozinho leve assim. Agora lascou-se. Vai ficar assim mesmo na cadeira, vai ficar sozinho pro resto da vida. Nunca mais vai recuperar os bens, que nunca mais recupera ministério, nunca mais recupera nada. Mas pior, ainda tem a última fase. A fase do outro ladrão. Que foi para onde? Fala para quem está do seu lado assim: aprenda com os erros dos outros. Ou então aprenda com os seus. Ou então aprenda com a crise. Ou então aprenda com o caos. Ou então vá para o inferno. Ô gente, e olha que você está escutando tudo isso em 2017. 2018 promete, não promete? Você vai aprender com os erros de quem? Tá esperto. Quero ver manter isso. Porque durante o culto a gente sai assim mesmo, decidido. O culto é um momento que está todo mundo. Eu falo: você vai vencer. Aí você diz: eu vou vencer, aleluia, eu vou vencer. Acaba o culto, você vai embora. Aí você fala: eu vou vencer, gente, eu vou vencer. Aí você vai dormir e diz: Senhor, eu vou vencer. Aí amanhã de manhã você acorda e diz: eu vou vencer, gente. Eu tenho que vencer, gente. Aí por volta de meio-dia você está assim: eu vou vencer. Parece que, por isso que você tem que ficar na igreja. Por isso que você tem que vir 12 dias. Não vem em 12 não, porque 12 é tão pouco. Você vem 365 dias para estar... Você ir reabastecendo. Eu vou vencer. Eu vou vencer, mas eu vou vencer. Está tudo indo errado. Eu fecho o olho e digo: eu vou vencer. Não quero nem ver o que está aí na minha frente. Eu vou vencer. Sim. Oportunidade nessa vida, gente. Deus é bom demais, é longânimo, mas Ele é justo. Não brinque com a justiça de Deus. Respeite as fases que Deus tem te dado. Você está em qual? Aí, vou eu para casa depois de pregar essa mensagem, que nem sabia que ia pregar no culto. Cheguei em casa, tomei meu banho. Quando eu estou relaxando, sabe? Aquela presença do Espírito conversar comigo. E eu escutei assim na minha mente: você está em que fase no que diz respeito à sua saúde? Eu falei: vai começar a usar o que eu falei contra mim. Sim. Por quê? O triglicerídeo e colesterol estava muito alto.
certo? Vida aqui, viaja para lá, viaja para cá, e isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Faz. Aí eu comecei a olhar para o pessoal que estava igual eu, como é que está hoje. Andando assim. Outros foram morar assim, lá perto de casa, no morrinho, assim, ó. Que tem uma cruzinha assim em cima. E falei, ih. Aí eu peguei essa vida da coisa. Agora eu estou viajando, tirar férias, levando a mulher. Porque se eu morro, pensa. Depois de tudo que eu construí. Outro cara chegando lá e falando, pastor bom. Que Deus o tenha. Aí eu te pergunto, gente, olhe para mim. O cara que aprende na primeira fase e aprende na quarta fase, ele aprendeu. Apenas o que teve problema sério foi o da quinta. Ok? Mas aí eu pergunto a você. O cara que aprendeu na primeira fase vai para o céu? Vamos usar essa figura. Sim ou não? O cara que aprendeu na quarta fase vai para o céu? Qual é a diferença entre os dois? O nível de sofrer que ele levou para aprender, gente. Quanto mais rápido você aprender sobre casamento, sobre gestão financeira, sobre vida interpessoal, sobre relacionamento divino, fica mais fácil, sabe? Hoje eu sei que pela informação e quebrantamento do povo, por mais enfático que o pecado venha agir sobre todos nós, eu acredito que temos uma fé e uma postura que nos afastamos com todas as nossas forças e ainda temos a presença do Espírito nos dando a sensibilidade de não nos conformarmos com o pecado e ficarmos constrangidos do que fizemos e desagradamos a Deus. Isso é o suficiente, irmão, para estarmos bem próximo de um dia estarmos com Deus em glória. Então eu tenho descoberto que a maioria da igreja vai para o céu. Eu não tenho visão pessimista disso. A minha visão pessimista está em que a maioria da igreja não está vivendo 1/10 da glória que Deus quer derramar no meio de seu povo. Você está entendendo? E nós ainda somos produto de propaganda do eterno. Propaganda é a alma do negócio. Se o cara que não serve a Deus olha para você que serve e vê você feliz, legal, bonito, o que ele fala? O que você tem? Você fala, eu tenho um negócio que você não tem. Jesus na minha vida. Aí ele fala, sério, Jesus faz isso? Aí você fala, vem e vê, faz igual o Felipe. E deixa Jesus fazer. Agora pensa, alguém olha para você e você fala, menino, vida sofrida, tem dinheiro, não tem saúde, não tem mulher, tem nada, não tem nada, não tem nada, e a tendência é ter menos ainda do que tem hoje. Isso é coisa de pobre, porque pobre que é assim. Sim. O pobre não tem nada. Vem a enchente, ele diz que perde tudo. Como assim? Eu já vi gente falar isso. E diz que não tem nada para quê? Por que o discurso primeiro é do tem nada? Da comiseração. Me ajude. E ninguém pode ajudar você mais do que você mesmo. Deus está interessado em te fazer prosperar. Se o ano de 2017 foi bom, meu irmão, se prepare, porque 2018, meu irmão, mas ele vem e vem com força. Tá entendendo? Vem para te fazer feliz, vem para melhorar seu casamento, vem para resolver. Agora aprenda o mais rápido. Isso, você pode ficar de pé, quem está sentado. Quem está em pé é só ficar aí no cantinho assim mesmo. Isso. Fica de pé. Eu queria que vocês que estão aqui na frente só chegassem um pouquinho para o cantinho, que eu queria fazer uma perguntinha a esse povo. Não sei que fase eles estão. Só queria perguntar a você. Será que hoje esse culto, esses 12 dias, aliás, hoje é o 6º dia, é isso? Hoje é o 6º dia. Quem sabe nesse 6º dia, 6º dia, bem sugestivo, o dia que Deus criou o homem.
Quem sabe essa não é a noite de você nascer de novo, de Deus criar em você um espírito reto, um coração diferente. Feche seus olhos e converse com Deus nessa hora, pois o Espírito do Senhor está aqui. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Se o Espírito Santo do Senhor está dizendo o que Ele falou sobre oportunidade, era para você. E eu estou te dando a oportunidade hoje de voltar para os meus caminhos, de se reconciliar comigo, de se reposicionar, de me receber pela primeira vez. Você que já vem há algum tempo frequentando a igreja, observando, essa é a sua noite. Se nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, ou receber Jesus pela primeira vez, levante a sua mão onde você está, e eu quero orar por você. Todos, sai do seu lugar e vem para cá. Eu quero orar por você, eu quero tocar em você. Vem para cá, fica aqui pertinho. E vem aqui em cima então. Vem, eu não sei se vai caber, mas vem aqui, sobe ali no cantinho, abre aqui então, só o pessoal passar. Vem para cá, você que quer voltar hoje. Vem cá, vem, todo mundo. Sua alma vale mais que o mundo inteiro. Eu ainda tenho 12 minutos, 13 minutos aqui. Vem para cá, pode vir, vem para cá, querido. É sua noite, isso, vem para cá. Glória a Deus, isso, vem para cá, por aqui, por ali. Chega aqui, vem, isso, vem para cá, campeão. É a oportunidade que Deus está te dando de mudar a sua história, de mudar a sua família. Isso, não perca a oportunidade não. Vem para cá. Isso, Ele tem te proposto vida e morte, bênção e maldição. Vem para cá, vem. Isso, glória a Deus. Isso, vem para cá, vem. Deus te abençoe. Vem para cá, querido. Deus te abençoe. Isso aí, campeão. Deus te abençoe. Isso, pode vir. Se essa é a sua noite, quem age nessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Dá a mão aqui, rapaz. Isso, vem para cá, vem. Glória a Deus. Isso aí, rapaz. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Pode ir para frente lá, ó. Isso, pode vir, porque vem muita gente aí ainda. Isso, pode vir. Você faz parte disso aqui, viu? Ah, pastor, eu quero tomar essa decisão, mas não quero ir à frente. Jesus disse: se você me confessar diante dos homens, eu vou te confessar diante do Pai. Vem para cá. Isso aí, flamenguista. Glória a Deus. Isso, é isso aí, campeão. Deus te abençoe. Isso, amém. Isto, glória a Deus. Isso, uma família toda aqui. Vem para cá. Amém, Deus te abençoe. Glória a Deus. Isso, pode vir. Isso, vem para cá. Pode vir. O que é? Vai vir chorando porque 2017 foi difícil. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vem para cá. Isso. Ah, pastor, já tem muita gente aí. Pois é, não está completo sem você. Amém? Vem para cá. Isso. E aí, rapaz? Tem mais alguém? Faça assim, eu espero você. Todos os grilhões e cadeias são quebrados. Essa é uma noite de salvação, em nome de Jesus. Se é a sua noite, vem para cá. Isso. Tá vindo aqui? Vem cá, não fica com vergonha não, vem cá. Vem. Fica no cantinho aqui. Isso, glória a Deus. Isso, pode vir. Nós estamos sem pressa. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém. Pode vir. Glória a Deus. É um culto racional, então é comum as pessoas ficarem avaliando. Então é comum isso aqui. Ninguém está persuadindo você, é Deus que está agindo. Então as pessoas, vem para cá, vem. Isso, chega para cá porque o pessoal está vindo aqui. Dá para passar. Isso, vem para cá, vem. Aqui, ó. Isso, fica aqui do lado dela. Deus te abençoe. Vem para cá. Isso. Para cá, campeão. Isso aí. Aí, deixa eu falar uma coisa para você. Pera aí.
Às vezes a gente posta na nossa... Acenda as luzes, por favor. Às vezes a gente posta na nossa rede social coisas tão sem sentido. Queria que você pegasse seu celular agora e postasse essa foto e dissesse: é apenas o 6º dia, ainda tem mais 6. Posta hoje assim. É uma noite de salvação. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor. Isso. Levante suas mãos para cá, levante suas mãos para cá. Pai, nós celebramos como os anjos fazem festa, porque remidos estão sendo lavados pelo sangue do Cordeiro, com o direito de entrar naquela cidade pelas portas, porque o sangue de Jesus é eficiente, suficiente, capaz de perdoar pecados, de nos levar a ser idôneos à parte que nos cabe da sua herança dos santos da luz, pois fomos resgatados do fútil proceder dos nossos pais, não por ouro nem por prata, mas pelo sangue precioso de Jesus. Essas vidas foram compradas, elas foram resgatadas do mercado de escravos, e hoje elas estão sendo libertas. Que as cadeias do pecado caiam, que toda a força que... Aproximadamente 9.000 anos depois, os 2 filhos desse cara, pelo menos os 2 descendentes dele, são os mais ricos da face da terra. Judeus, descendentes de Isaac, eu vou mostrar a você, e árabes, descendentes de Ismael. Segura essa. Se continuar do jeito que está, a Europa já será toda muçulmana. Porque enquanto o europeu tem 1, 2 filhos nenhum, eles chegaram lá e estão tendo de 5 a 7. Já tem país que não muda mais. Você sabe que há um índice que mostra tudo isso. Mas aí eu comecei a me perguntar, eu falei: cara, que pai é esse? Que pai é esse que pega seus 2 filhos e consegue colocar seus 2 filhos numa classe, primeiro, 2 monoteístas, que só adoram um Deus, que no fundo acaba sendo o mesmo, porque Jeová, certo? É o mesmo Alá, só visão distorcida, né? De um para o outro. Tudo que nós pensamos ser sobre Isaac, eles pensam ser sobre Israel. Eu estava nos Estados Unidos pregando numa igreja e tinha o pai de um amigo que ele é muçulmano, mas ele foi na igreja para me ver pregar, e eu falei: cara, eu vou pregar sobre Ismael. Preguei sobre Ismael, preguei sobre Isaac, preguei. Ele falou: meu filho, você pregou muito bem, só que está errado. O filho da promessa é Ismael. Ele que é o primogênito, que ele nasceu primeiro. Você sabe o que é primogênito? Eu falei: sei, senhor. O que nasce primeiro. Ele disse: que qual que nasceu? Isaac ou Ismael? Eu falei: Ismael. Então ele falou comigo: então qual é primogênito? Eu falei: Ismael. Mas depois eu falei: isso aí é outra coisa, deixa quieto. Mas não discuti com ele. Mas só para você ver que quando o assunto é adoração, a turma... Ele sabe. E aí eu fui dar só uma olhadinha para ver se eu consigo usar alguma coisa com os meus 86 anos de idade. Diz que velho não sabe criar filho. Abraão é uma lição. Você já ouviu falar isso? Que casal velho não deve ter filho porque fica bobo. Os meninos fazem dele gato e sapato. Conhece alguém? Pois é, Abraão é uma lição para esses troços. Certo? Então preste atenção. O que fez desse cara obter sucesso com seus filhos? Isso aqui para mim foi libertador. Coloca para mim Gênesis, capítulo 17, verso 20. Olha só. E quanto a Ismael, também te tenho, eis
aqui o tenho, e falo-ei, multiplicar grandissimamente, 12 gerará, e dele farei. Você sabe quem está falando isso? E quanto a Ismael, isso é um bate-papo entre Abraão e quem? E quem? E o que Deus disse no início do texto? E quanto a Ismael, também te tenho. Escute só. Olha só. Você sabe por que o filho desse cara é um sucesso? Porque o tempo inteiro esse camarada aqui falava com Deus a respeito do filho. Você está entendendo? Não interessa como teu filho esteja, não interessa onde ele esteja, não interessa o que as pessoas falem a respeito dele. Pai, nunca pare de falar a respeito de seu filho com Deus. Entendeu? Seu filho está louco, usa droga, está esquisito, está não sei o quê. Seja ele menino ou menina, você tem que estar lá como pai. Parece que isso é obrigação de mãe só. Mãe que tem que orar, olha por esse menino, olha por esse menino. Não, você que é pai, você tem que ir lá, entrar no quarto dele. Não precisa entrar quando ele está. Pega aqui um pouquinho a vez de um óleo ungido. Ou então pega o óleo lá na sua casa e ora. Entra lá no quarto dos seus filhos, pai. Aquela figura paterna, macho. Talvez nem tanto. Entra lá, pega um óleo, passa no travesseiro e fala: Senhor, aqui vai deitar aquele menino. O senhor sabe o que passa na cabeça daquele garoto. Doido de pedra, mas é meu. Essa menina minha esquisita, não sai do quarto. Parece, não é? Isso. Ele está dizendo, Deus está falando com ele: não se preocupe com Ismael, porque eu também tenho te ouvido. Isaac, tá certo? Vai ser extraordinário, mas esse camarada aqui também é fantástico. Quando nós olhamos, e um dos motivos pelos quais está aí, ó, também tenho te ouvido. Abraão, tudo que você falou comigo, toda a sua preocupação, tudo isso, está tudo certinho, fica tranquilo, porque eu vou botar para quebrar na vida do... Ele viu, sim ou não? Ele viu o Abraão? Não, Abraão morreu, não viu o que aconteceu, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir, querido. Nossos filhos são herança do... É isso aí mesmo, nós não criamos filho para ir para o inferno. Tem época que parece que eles ficam meio doidos, nós já ficamos uma época. Você na época de colégio, lembra? Quem puxava as coisas assim, ó, para a mulher, quando vinha atravessando a rua, pensar que era cobra, levanta a mão. Aí. Apertava a campainha, porque isso eram os nossos pecados. Nossas bagunças era essa, é ou não é? Apertava o quê? A campainha, e ó, corria, sim ou não? Sim. Nós fomos numa palestra, vimos o cara falar que comprou suco para jogar na caixa d'água da escola. Esse já era um estágio mais avançado. Alguém queria fazer mal para o número maior de gente, ou não? Mas não. Nossos filhos, nós também já fomos terríveis, sim ou não? Só que eram uns terríveis diferentes. Hoje os meninos... Nós éramos terríveis, estilo Roberto Carlos. Eles hoje são estilo The Walking Dead. É uma verdade? É uma versão atualizada. Os meninos meio zumbizão. É assim que funciona, esquisitão. Mas são nossos. E são amados, amém? Então nós temos que orar, está aí. O camarada orava e falava: Senhor, abençoa os meus. Eu quero que os pais fiquem de pé agora. Esse negócio de só falar, chega em casa você não faz. Fica em pé aí agora, onde você está. Levanta a mão em direção à sua casa. Sua casa aí, onde é a casa? A minha está para lá ali, ó. Isso. Diga comigo, homens: eu abençoo a minha casa, o meu casamento e os meus filhos. Eles são herança do Senhor. E nenhum deles vai se perder. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, está ligado?
Então um cara que fala com Deus, não interessa o tamanho do seu filho, pode ser um pirralhinho. Hoje meu neto estava lá deitado, estava lá, menino, você é macho. É, vô? Eu falei, é. Igual o vovô. Ele me olhou esquisito. Porque ele disse assim, queria ser melhor. Mas vamos embora, a vida que segue. Vamos embora. E o último, aqui, porque não dá para falar tudo, vamos lá. João, capítulo 21, verso 3. Outro homem de Deus. Vou usar 2 textos. Vamos lá. João, capítulo 21, verso 3. Isso. Disse-lhes Simão Pedro, vou. E disseram eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Marcos 16, 7. Eu quero falar sobre Pedro, um homem de Deus. Marcos 16, 7. Mas ide, dizei aos seus, e a que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos. Preste atenção, o anjo está conversando com as mulheres, nesse texto. Lembra que Pedro, igualmente como Judas, teve um sério problema com Jesus? Sim ou não? Sim. Pedro nega Jesus 3 vezes. O que Pedro tem? Acesso. É uma das... né? Ele é alguém que Jesus está morando na casa de sua sogra em Cafarnaum. Pedro é alguém íntimo de Jesus. Basicamente todos os episódios, a cura da filha de Jairo, a transfiguração e tantas outras coisas, Pedro sempre estava com Jesus. Ele anda sobre as águas. Pedro era um cara que, ao contrário de Judas, né, ou melhor, que ao contrário de Saul, sua experiência é altíssima. Sua intimidade é altíssima. Elias era íntimo, é verdade, ouvindo Deus. Mas Pedro tinha Deus morando na sua casa. Acesso ele tinha o tempo inteiro para conversar com Jesus. Por que ele voltou a pescar? Por que o anjo diz às mulheres, dizem aos discípulos, ou diga aos discípulos e a Pedro? Pedro era discípulo? Sim ou não? Mas não estava mais andando com eles. Não, Pedro estava sozinho, havia se afastado, ele não está bem, ele não está legal, ele está decepcionado consigo mesmo. Ele é um cara experiente, íntimo, ele é alguém de acesso. Mas o que Pedro tem? Pressão. Pedro está pressionado, ele está pressionado, ele foi pressionado por aquele ambiente. Ele não sabe o que fazer porque prenderam o seu mestre. Jesus agora não vai morar mais na casa dele. Não. Ele perdeu agora o seu chão, a sua base. Ele está pressionado. E sob pressão, o acesso não vale nada. Sob pressão, você é capaz de não conseguir orar. E não é porque não é crente, é porque não tem alinhamento. Dependendo do teor da pressão, é assim que funciona. Você é íntimo, mas sequer consegue se sentir filho. Parece que há uma distância. Essa é a grande verdade. Você é alguém experiente, maduro. Você já tem 20, 30 anos do Evangelho. Mas tem hora que nada disso vai funcionar. Você vê gente madura se perdendo. Gente experiente fracassando, gente íntima. E aí alguém vai dizer que é imaturidade, alguém vai dizer que é inexperiência, alguém vai dizer que é gente que não anda com Deus, que não é servo de Deus, que não tem coragem, que não tem princípio, que não tem influência. Não.
É porque o dia mau chega para todo mundo. Pastor, então o que eu faço? Bom, primeira coisa que eu acho que você deveria fazer é respeitar a Bíblia. E aí eu te dou 2 textos para terminar. O primeiro é Êxodo 20, verso 9, 10 e 11. Depois, Marcos 2, 27 e 28. Primeiro, Êxodo 20, verso 9, 10 e 11. Está aí. Preste atenção. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o do teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor, ou em 6 dias fez o Senhor os céus e o mar e tudo que neles, e ao 7º dia, portanto, abençoou o Senhor o dia preste atenção, pastor, virei adventista do 7º dia. Marcos 2, 27 e 28. Marcos 2, 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa e não o homem por causa verso 28. Assim, o Filho do Homem, até sobre o sábado, preste atenção, respeite o descanso. Não descansar está nos matando. Essa é a grande verdade. Nós temos que ter o cuidado para não descansar demais e ficar preguiçoso. Porque tem gente que pega o sábado e ele, na verdade, ele é adventista da semana. Certo? É a semana inteira. Mas preste atenção, uma coisa é importante nós olharmos. É o dia do descanso. Nós temos que ter um dia para descansar. Respeite o seu descanso. Às vezes físico, às vezes emocional, mas é isso que está matando a maioria das pessoas. Quantas pessoas aqui levam mais ou menos de meia hora a 1h30 para pegar no sono, porque deita, mas a cabeça fica... Levanta a mão, por gentileza. Aí, qual é a metade? Sangue de Jesus tem poder. A mente fica trabalhando, sim ou não? Tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer, amanhã eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo. Às vezes você vem para o culto, você vai orar e não consegue. Senhor meu Deus, nem jantei ainda, meu Deus, eu ainda vou jantar. Oh, louvado seja Deus, já está acabando isso aí. Senhor, eu ia orar. Nossa, lembrei da janta, me perdoa. Vamos começar de novo. Senhor meu Deus e Pai, esqueci de lavar a blusa. Caraca, tem que lavar a blusa. Nossa, será que vai secar? Às vezes você tem que levar uns 5 minutos só para expulsar as confusão. Não tem gente entrando na sua conversa, você e Deus, e parece que o Satanás fala. E você só vai lembrando o feijão que tem que cozinhar. Meu Deus, a marmita. Meu Deus, amanhã tem que fazer isso. A mente vai, aí você fica cansado. Tem gente que trabalha pouco, mas tem um cansaço, que parece que tem um negócio assim, um peso na alma, na consciência, assim, sabe? Um sono que dura assim, sabe? Você e a bela adormecida são parentes. Você está rindo, mas o assunto é sério.